Carilene Silveira Oliveira, onde eu tinha dito casamento com Zachary desde Alexander Efron, Carilene Oliveira Efron. Meus 4 filhos: Ednei Oliveira Fernandes Filho, Yuri Oliveira Efron, Vitor Oliveira Efron, Davi Oliveira Efron Neto. Continuo tendo ainda a minha profissão, artista, modelo e atriz, mega model, Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Educação, continuo tendo educação, né? Ainda. O Enem, ensino médio completo, aonde continuo tendo para resolver, porque para fazer, né? Porque para fazer o casamento é exatamente dito isso. Por quê? Porque exatamente é feito o casamento, né? Porque para fazer o casamento, porque pensionista não trabalha. Então, exatamente, pensionista, casamento para ser pensionista não se trabalha. Mas tem educação, tem profissão, tem Enem, tem ensino médio completo. E basicamente fazer o curso também, né? Fazer o curso. Portanto, eu já tinha exatamente para dizer porque chega exatamente essa data que eu já tinha dito que não, eu realmente poderia estudar, certo? Estudar, fazer a educação completa. Aonde eu tenho meus filhos também, eles nasceram 2 meses de idade, 2 meses de gestação, nasceu o Ednei Oliveira Fernandes Filho. E os meus trigêmeos, com o Zachary de Alexander Efron, eles nasceram com 2 semanas de gestação. Portanto, o que a medicina explica com 2 semanas de gestação é que eles seriam especiais, certo? Por causa da audição, a formação, certo? Da criança. Mas eles têm que fazer exames, têm que fazer todos os documentos, certo? Serem registrados com certidão de nascimentos, para que eles possam, né, ter exatamente o que eles possam ter também. Educação, estudar, né? Educação também, ter os próprios documentos, o que eu posso registrar nos documentos com os meus filhos. Eu quero muito morar com meus filhos, então eu ainda tenho meu filho que ele precisa realmente ser registrado e ele está sequestrado, que é o Ednei Oliveira Fernandes Filho. Eu tenho 12 filhos para registrar e eles são com pais diferentes. Portanto, eu também tenho 12 filhos e eu tenho a ordem dos filhos para poder também dizer os nomes desses filhos, porque eu tenho quem tem a urgência, na verdade, também, e eu tenho para poder resolver esses documentos todos, é com o Cláudio Reinschmeyer, que já aconteceu essa situação, né, também, de chamar um dos meus filhos de Cláudio Oliveira Meyer Filho, e eu tenho exatamente um filho com ele, então, quando eu tive um filho com ele, certo? Porque ele também teve 1 semana de gestação, e seria o Jonas, porque ele tá falando de Jonathan, né? Mas é Jonas com J. Jonas Oliveira Meyer. Jonas com J, Jonas Oliveira Meyer. Poderia, né? Porque a gente já tinha dito. Porque Jonathan pode ser com J, com Jonas Oliveira Meyer.
Mas eu tenho exatamente 12 filhos, eu tenho exatamente a ordem para poder dizer, e eu tenho anotado, certo? Mas só para poder especificar, porque quem realmente vai poder comparecer para poder fazer certidões de nascimento e o que tem de certidões de óbito junto para poderem assinar. Porque, na verdade, tem essa sequência e eu, para poder, né? Porque realmente eu não quero correr riscos, são pessoas que já tinham me estuprado, então é complicado, certo? Penso que posso estar a polícia junto, e um advogado, porque eu também tenho que prezar a minha vida, certo? E aí quando essas pessoas também, porque eles queriam escolher os nomes para colocarem, o que poderia fazer realmente para poder, inclusive as fotos dos meus filhos, vídeos, o que tiver também, porque na verdade os meus filhos, né? Porque a pessoa é realmente mais importante, então a vida é mais importante, então realmente, e eu tenho que ver isso, entendeu? É algo muito sério para ser resolvido, certo? Eu gostaria que minha vida fosse ah, perfeita, certo? Desde que eu nasci, eu sempre quis ser livre desse sequestro e que não tivessem roubado os meus pais, né? Minha mãe nem sequestraram meus pais, nem me sequestraram, mas já sequestraram desde o tio-avô. Mas claro que eu sofri estupro com a minha família também, a minha própria família também participou de estupro, mas é que na verdade foi um sequestro. Desde que eles estivessem entendendo, porque eles também queriam dinheiro, quem quis dinheiro e quem não quis dinheiro, porque eles não vão ter permissões, não vão ter direitos e autorizações, porque minha mãe tem esses o meio bilhão de reais dela, que é esse meio bilhão de reais da minha mãe, ninguém tem permissões, sem direito de querer pegar dinheiro algum. Porque sequestro é crime, roubado é crime, então tem que ser devolvido o valor integral para minha mãe, que é certo e é correto. Agora, pessoas que quiseram me estuprar para terem filhos, também já entenderam o que é crime, tá? E se acho que já aconteceu uma barbaridade de um crime desse, as pessoas têm que até entender o que realmente quis fazer relacionamento comigo, porque na época eu tinha até entendido, porque eu não posso estar, eu não vou me oferecer para pessoas por dinheiro, entendeu? Eu até considero, eu até entender o que é uma pessoa, que casamento uma pessoa já entende que tem uma responsabilidade por ter conta conjunto, o que é conta individual, certo? Quando é casamento. E quem não é. Portanto, foi feito um documento, só que esse documento não foi feito e nem assinado por um funcionário do cartório. Portanto, não é validado. Só é validado se realmente for assinado pelo cartório. Portanto, o Zachary David Alexander Efron teria que ter entendido o que aconteceu há 22 anos para ele ter que ter a responsabilidade de trazer os filhos para eu pudesse ver, porque eles foram sequestrados. É exatamente o que é explicado. Se uma mãe tem um filho sob sequestro, estupro, tentativa de assassinato, mandamento de tiros, o filho é feito um parto em 2 semanas. É óbvio que eu fui envenenada, que tiraram força, o parto foi feito à força, eu levei tiros. Então, assim, tiraram os filhos de mim sob sequestro, os filhos foram saindo do país, então é sequestro internacional, né? E já tinha entendido isso porque não. Eu acho que tem que ser respeitado, tá? Porque o que aconteceu? Cadê meus filhos, tá? Se foi feito esse documento, eles quiseram no Ministério Público, que até na polícia. O que eles quiseram fazer no Ministério Público? E na polícia, eles foram presos, o policial levou até o presídio. Então, eles foram presos no presídio. Por que eles saíram? Porque não tinham permissões de intervenções. Portanto, o processo é legal. Se não tem advogado, não tem juiz, não tem permissões de intervenções. Portanto, eu fui estuprada por 2 juízes. Tá? Eu engravidei sob sequestro, eles queriam me obrigarem até casar com outras pessoas, é crime também, eu não autorizo. Portanto, é crime. Eu não autorizei na época porque eu também não confiei, eu não tenho nenhum tipo de confiança. Portanto, você não pode, essas pessoas não podem querer me obrigar. Portanto, roubaram até R$ 2.000 para falar de processo, que eles não tinham permissões, não tinham direitos de estruturações para fazer processo, porque eles não foram escolhidos. E querer obrigar uma pessoa a escolhê-los contra a vontade própria é crime, porque eu não autorizo. Se eu tenho que me defender, eu fiz o meu texto para me defender. E eles queriam meu texto para ganhar dinheiro às minhas custas, para fazer código da justiça penal. Esse texto já existia, portanto eu fui estuprada até com o meu próprio texto. E eles não tinham texto nenhum para fazerem chamarem de Código da Justiça Penal. Portanto, é crime. Se eu já tinha um texto, eles não podem usar meu texto. Portanto, eles não podem mudar onde tinha meu nome e sobrenome. E eles quiseram mexer no arquivo.
e quiseram mexer e não tem permissões de diretores. Portanto, eles praticaram crimes, porque eles queriam ganhar dinheiro nas minhas custas, botar para vender, oferecer para outras pessoas para vender, não tem permissão, é crime, entendeu? É crime, não pode comercializar algo, querer ganhar dinheiro às minhas custas, tá? Então, para fins lucrativos é crime, entendeu? É crime, não tem permissões de diretores, porque é um texto meu, eu fiz, escrevi porque eu estava sob ameaça de sequestro. Então, se eles são sequestradores, eles são os criminosos, eles não têm permissões de querer jogar as culpas em cima de mim, porque existiram vários crimes que eles praticaram e eles quiseram jogar as culpas em cima de mim, que sou a vítima. Portanto, eu me defendi porque eu escrevi o texto. Só que Felipe de Oliveira também não é um autor, portanto, ele participou do estupro coletivo e ele também me estuprou. Se eu tenho esses filhos vivos, eu tenho para comprovar que realmente eu fui estuprada e realmente foi um estupro coletivo. 67 pessoas estupraram ao mesmo tempo, eu ainda sobrevivi e eu não tenho uma doença, portanto eu tenho meus exames HIV não reagente, hepatite B e C não reagente, não tem febre amarela, não tem gripe, Carilense Oliveira, em 2018 e estou em 2019, 5 de março de 2009 para dizer isso. Continua até para validar, né? O ano de 2018 que foi feito o exame, para falar que foi exatamente todos os vídeos dizendo isso em 2019. Eu tenho publicado no Facebook, foi feito download, mas tá lá, entendeu? Tem o exame que foi feito no laboratório, portanto, para poder explicar para as pessoas que realmente eu não tenho uma doença, sou uma pessoa totalmente normal. E continuo normal. E que se eu realmente fizesse a cirurgia, que eu tinha dito para ser pensionista, para casamento, para fazer casamento e ser pensionista, seria na minha fíbula. Divina Providência, Hospital Divina Providência em Porto Alegre, com o Dr. Robolt. E o meu irmão, né? Porque ele teve uma francesa também, ele teve um filho, onde aconteceu isso, porque minha mãe é que tem direito. E o juiz que queria obrigar meus pais a se separarem, também porque eles estupraram minha mãe. Ele tá querendo dizer, porque na frente das pessoas é óbvio que ele quer mentir e não pode, entendeu? Porque é crime, porque ele estuprou. E se já tinham até gravado um vídeo disso, porque já tinham sequestrado. A gente é de Porto Alegre, que meu pai é até um pelotense, ele foi assassinado em Porto Alegre, mas a gente é de Porto Alegre, minha mãe é de Porto Alegre, sou de Porto Alegre, minha mãe é de Porto Alegre. Entendeu? Tem até um sobrinho. E o meu irmão, onde é que meu pai estava descontando até, porque ele não teve advogado, entendeu, para os dois. Portanto, não houve um processo entre meu pai e minha mãe. Isso é comprovado, que não houve um processo, portanto, eles não separaram. É minha mãe que vai receber pensão, então eles tinham que ter uma conta. Por que eles queriam ter conta em conjunto? O que eles queriam fazer? Porque eles não podiam, eles plantaram dinheiro roubado. E eles se incomodaram com isso, porque eles queriam que a gente saísse da sociedade para eles usarem o nosso dinheiro, entendeu? O dinheiro da minha mãe. Não é o dinheiro da minha mãe? Vou dizer que é da minha mãe. Então, não podiam, entendeu? Como é que eles queriam? Claro que eles queriam coagir as vítimas e queriam me coagir também que sou vítima. Portanto, nós somos inocentes, eu sou inocente. Portanto, eu sou uma vítima inocente, tenho direito a viver em liberdade. E ter todos os meus documentos. Queriam me coagir, por quê? Porque eu sou filho de uma bilionária que também quero ter meus próprios documentos. Uma mãe que quis registrar a própria filha. E incomodam minha mãe com isso, porque ela não tinha para sustentar. O que fizeram? Eles, que eram funcionários da Previdência Social, foram denunciados para que fossem presos e condenados, porque eles praticaram crimes, são funcionários da Previdência Social que praticaram crimes. Todos os tipos de crimes hediondos, os tipos de falsificação ideológica, os tipos de armações e ridiculação, roubos são ladrões, roubos com armações de armações de má fé, crimes de ridiculação e humilhações, são crimes, fizeram muitos crimes. Portanto, eles têm, né? A gente sabe que ele já tinha dito, para cada um deles, os funcionários da Previdência Social praticaram crimes, e inclusive para Mona Zancanaro Silveira, que não é da Previdência Social, mas praticou crimes com a Previdência Social também, praticou crimes contra as vítimas, né? Nós somos vítimas. Então, é a Mona Zancanaro Silveira que tem 2.000 anos de prisão para cada crime da Previdência Social que a Mona Zancanaro praticou, inclusive com os meus pais, tá? Porque ela organizou o casamento dos meus pais, portanto, ela praticou crime contra a Previdência Social. 2.000 anos de prisão pelos crimes que ela praticou com o casamento dos meus pais, inclusive o que ela prejudicou no meu casamento e se ela realmente tinha feito para poder dizer quem é que ela tinha contratado para poder me sequestrar e sequestrar minha descendência e que ela queria roubar dinheiro desde os meus tisavós, porque ela assassinou os meus avós, Juvenil Gustavo Silveira e Maria Oscarline da Silva Silveira.
com Guilherme Ochoa e com Luiz Carlos Zambujo Silveira e Claudinei Zambujo Silveira e André Zambujo Silveira. Então, foram extremamente criminosos, são os criminosos Luiz Carlos Zambujo Silveira, Alexandre